Até uma brincadeira, outro dia eu fiz com uma pessoa que era vegana, né? Na verdade, eu não estava vegana nessa época, estava vegetariana. Eu já fiz todos os processos, já fui vegetariana, já fui vegana, só não fui ainda crudívora. Que é interessante, é você só se alimentar com alimentos vivos, né? Sem serem cozidos. Tipo, muitas folhas, muitos legumes, muitos vegetais, né? Então, assim, muitas frutas, e muitos brotos. Por exemplo, em vez de ser feijão, você come o broto. Eu achei bem interessante. Outro dia eu estava lendo, é bem interessante. E aí, essa pessoa vegetariana olhou pra mim e falou assim, pô, mas tô com uma vontade de comer Subway. Eu falei, eu também, vamos comer? Pô, mas eu não como carne. Eu falei, não se preocupa não, esse frango do Subway não é frango. Isso aqui é soja. Pode comer. Pode comer. É soja pura. Quase não tem frango aqui. Você vê, já reparou que ele é borrachentozinho? A soja, hoje em dia, ela não é soja. Ela é transgênica. Ela é transgênica. Ela é transgênera. Ela é qualquer coisa dessa aqui. Mas não é. É cheio de agrotóxico, aditivo químico e tudo mais. Sem contar o processo para conservar. Então, assim, quanto mais processado você come, você está botando toxina no seu corpo. Interessante, esses dias atrás, deve ter um mês, não, talvez 2. O secretário de saúde americano fez uma declaração dizendo que hoje em dia os níveis, né, de autismo está beirando epidemia, porque está nascendo, a maior parte das crianças que estão nascendo hoje está quase igualando com os típicos, até, às vezes até superando. E eles estão muito preocupados com isso. E aí eles estão estudando o que está acontecendo, qual a mutação genética está acontecendo, porque fizeram estudos e viram que fizeram os exames em homens e viram que nos testículos estava tendo plástico. Aí você fala, pô, plástico? Se você for pensar que o plástico, ele. Até eu ria muito, falava assim, o plástico demora 100 anos, 500 anos para se decompor. Ah, mas o plástico não tem 500 anos que foi inventado, como é que o povo faz essa projeção, né? Vamos lá, mas vamos dizer que dure muito tempo. Você come, tudo hoje vem embalado em plástico. Aí você compra água mineral, ela vem num garrafão de plástico. Aí esse plástico ele fica no sol, esquenta um garfo, solta resíduo na água, você bebe. Aí você vai tomar um chazinho na esquina ali, serve um copinho plástico para você. Você bota o chá quente ali, você toma, você engoliu um monte de plástico ali. Ah, as garrafinhas de água que aquelas garrafinhas que o povo fica bebendo, um monte de gente tomando nas garrafinhas de plástico. Você tá, o plástico esse ele não dissolve fácil, ele não é biodegradável, ele não vai ser dissolvido no seu corpo. Você vai comer aquilo que vai para algum lugar ali até você eliminar. E tem algumas partes do nosso corpo que não vai eliminar nunca, então você vai ficar com aquilo ali. E isso tá mudando. Pô, se tinha, os testículos dos caras tinha plástico, você fica pensando o que que vai nascer dali, né? Sei lá, um bebê reborn. Tá quase isso. É o que a gente tá vendo hoje acontecer. As pessoas não têm essa sensibilidade de observar o que elas estão botando no corpo dela. E que dirá na mente. O que você está colocando na sua mente todo dia? Você pensa, aquele filme Idiocracia, teve uma pessoa comentando que falou assim: eles foram generosos, eles projetaram isso para, sei lá, acho que é 2030, né? Não, nós já estamos vivendo isso. As pessoas estão. O QI regrediu, fizeram a primeira geração, essa que está aí, que tem o QI mais baixo que a geração anterior. Porque não pensa, as pessoas não pensam hoje em dia, elas não estão preocupadas em pensar, elas não querem raciocinar, elas não querem ter ideias próprias, elas compram a ideia dos outros. E hoje, quando eu fiz essa análise, essa autoanálise, percebi quanta ideia dos outros eu andei comprando na minha vida e acreditando piamente como sendo verdade absoluta. E na maior das boas intenções, vivia isso e propagava. Assim como todo mundo, a gente vive o efeito manada. Você está repetindo sem pensar. Então, assim, o meu apelo para as pessoas hoje em dia, e para mim, principalmente, é pensa antes de fazer. Passa um tempo maturando isso. E o silêncio é o primeiro passo, é você calar. E não é só calar a boca também, mas calar a sua mente. A minha mente, ela é muito barulhenta, ela fala o tempo inteiro. Não dá tempo, às vezes, de eu pensar, analisar uma informação nova, raciocinar e falar, poxa, deixa eu ver se isso faz sentido, deixa eu pensar se isso, aonde isso vai dar. E quando ontem, esse processo todo iniciou tem menos de 24 horas. Falar assim, poxa, quando é tão raro você escutar algo diferente de tudo que você já tinha escutado, que você fica tentando encaixar nas outras crenças que você tinha, nas outras verdades que você tinha construído. E quando eu comecei a ler esse livro agora, deu meio que um bug, eu fiquei calada, eu nem conseguia falar sobre ele, porque não encaixava dentro de nada ele que eu já tinha visto.
mas encaixava em coisas que eu já tinha observado. Por que que isso que eu estou fazendo não está funcionando? E eu sabia, sempre soube, sempre falo para as pessoas, não entra na culpa. Só pergunto o que eu não observei ainda, o que eu não aprendi ainda, o que eu não entendi ainda, que na hora que eu entender, vira essa chave. E parece que a chave tá virando assim um monte de chaves. Elas estão assim rodando, sabe, nas fechaduras. Eu acho que logo logo eu vou começar a abrir essas portas novas e passar para as pessoas. Falar, pô, tem essa outra porta aqui, dá uma olhada, não acredita no que eu estou dizendo. Faz, vivencia, experiencia isso e tira as suas próprias verdades, as suas próprias conclusões. Não acredita no que eu digo, no que o fulano ali da esquina diz, no que o bambambam de não sei quem diz. Ah, mas a vida do cara é maravilhosa. Você está vivendo a vida dele para saber se é? Você não está vivendo a vida dele para saber se a vida dele é maravilhosa. Aparece lá a influencer tal, tem a vida perfeita, olha como ela é linda, olha como ela tem dinheiro, olha como ela faz isso, olha como ela... Você não sabe, você não tá calçando o sapato dela, você não tá vivendo a vida dela, você não sabe o que ela viveu e você nunca vai saber, porque cada pessoa tem a sua trajetória de vida. A verdade que encaixa na minha trajetória de vida não vai encaixar na sua. Então tenha senso crítico, observe, experimente, olhe. Claro que tem coisa que você não vai experimentar, pelo amor de Deus. Como o cara disse ontem, eu falei, gente, eu trabalho isso e eu não tinha conseguido sintetizar ainda tão bem quanto ele fez. Ele falou assim, o que esta pessoa diz, na síntese, e aí as IAs estão ajudando demais a gente a fazer isso, você pega um conteúdo gigante, coloca lá e pede para ele tirar os tópicos principais e você vai ver que você não estava entendendo o que a pessoa estava dizendo, porque você estava pegando tudo que ela estava falando e colocando nas suas caixinhas. Então batia com a experiencial que você tinha lá, então você interpretava daquele jeito. Mas o que a pessoa estava dizendo não era aquilo. Aí ele falou assim, aí quando ele fala, essa pessoa que tantos estão, que virou moda, ele citou nominalmente, chama Bashar, tem várias pessoas falando sobre ele, pessoal da linha de desenvolvimento pessoal aí, tá falando direto, que ele diz, vamos resumir, sintetizar, chega pro seu filho adolescente, fala assim, olha, agora eu aprendi uma coisa fantástica que eu quero te ensinar, quero que você faça. Ele está dizendo para você não fazer mais nada se não te der prazer, se não te excitar. Se você não faz, só faz o que te excita. Eu falei, caramba! E como eu escutei isso tantas vezes e falava, faz sentido. Só fazer o que me der alegria, o que não der alegria. Não, cara pálida, adulto faz o que precisa. E o adulto pode escolher, vai fazer aquilo reclamando ou sorrindo, mas você vai fazer. E muitas vezes aquilo não te excita. Não te excita arrumar o seu quarto, mas você tem que arrumar, porque senão daqui a pouco dá bicho. Não te excita lavar a louça, mas você tem que lavar, porque senão daqui a pouco você não tem louça para comer. Vai dar bicho. Você tem que fazer uma higiene mental e tirar essas que você colocou aí dentro. De acreditar que, se não me dá prazer, eu não faço. Eu participava de um grupo que todo mundo ali trabalhava uma terapia. Eu não vou dar nomes aos bois, porque, mas as pessoas vão compreender. Era muito assim, isso não me traz alegria. Meu corpo diz que não, então eu não vou fazer. Caramba, você assumiu compromisso com uma pessoa, você marcou, está lá naquele horário, naquela hora, e você não foi, eu perguntei para o meu corpo, isso não me deu alegria. Não, você é adulto. Você está passando que mensagem para a pessoa com que você se comprometeu? Que você não se importa com os outros, que você não se importa nem com você mesmo, porque você não está na sua palavra. Então, o adulto, ele faz. Mas meu corpo disse não me trouxe alegria. Dá um jeito de arrumar alegria nisso e vai. Se você se comprometeu. Não vai entrar nessa onda de, só vou fazer aquilo que eu... Muito lindo para a criança. E a criança, quando ela faz isso, muitas vezes ela toma umas palmadas. Por quê? Ela vira pro pai e fala assim, não vou. Palmada, vai ficar de castigo, até você querer ir. Você aprendeu isso quando era criança. Eu aprendi isso quando era criança. Não quero fazer. Faz sem querer, mas vai fazer. Então eu tinha essa guerra interna com isso. Eu falava, poxa, eu sei que o adulto faz o que é preciso. Mas todas essas técnicas maravilhosas. E aí, será que é maravilhosa? Será que isso realmente é para o seu bem? E aí eu lembrei de uma frase que eu ouvi de um psiquiatra, que ele era fantástico, muito sábio e assim, já de certa idade, tinha longas conversas com ele dizia para mim assim, falava assim, não, mas eu tô lendo esse livro aqui de autoajuda. Aí ele falava assim, autoajuda, quem escreveu esse livro? Porque essa pessoa está recebendo por isso. Você não vai pegar tudo que está aí e aplicar na sua vida. Porque aquele livro é sobre a experiência que aquela pessoa viveu. Para ela, funciona. Para você, você tem que ter senso crítico. O que vai funcionar para você? E eu estou me perguntando, hoje,
o dia inteiro, o que vai funcionar para mim? Se sabe, aquele joguinho que você bota as pecinhas, faz aquela torre enorme, e aí você vai tirando uns pedacinhos para ver quem, e vai colocando em cima. Outro dia eu tava vendo um jogo, o pessoal jogando isso gigante. Aí ele tirava o grandão aqui e colocava lá. E a mulher ia e tirava lá de baixo. O cara falava, você tá sendo audaciosa, né? Em vez de você ir tirando o meio e tal, pra gente conseguir fazer muito. Ela falou, não, eu tenho que arriscar. E é mais ou menos isso. Hoje foi como se puxou um monte assim lá de baixo, o trem fez, caiu tudo de uma vez só. E eu vou ter que reestruturar isso. Eu vou ter que analisar e ver o que serve para essa nova realidade e o que não serve mais. Qual a verdade eu estou criando agora na minha vida que vai funcionar daqui para frente? Porque até então eu vi bater em muitas barreiras. E essas terapias holísticas têm muitos pontos positivos, muita coisa que funciona, mas ela vem junto com uma ideologia, uma filosofia que às vezes leva a pessoa para o buraco, se ela for. Assim como tem. E aí eu vou tocar num ponto meio nevrálgico, assim, meio bem na dor, que a religiosidade extrema, ela tola a pessoa. Ela passa a ouvir aquilo e acreditar só naquilo. Ela não olha, ela não pensa mais. E as religiões foram criadas para manter as pessoas sob domínio. É como se elas vissem as pessoas como não capazes de gerir a própria vida. E vamos ser sinceros, muitas pessoas não são mesmo capazes de gerir. Elas precisam desse balizador, porque senão elas se perdem. E a gente tem visto isso acontecer hoje, com essas gerações mais recentes, tem a grande maioria perdida, porque não teve mais esse balizador, esse teto. Olha, você pode ir até aqui. Eles podem tudo. E é muito interessante, eu tenho acompanhado alguns jovens que eu falo assim, não é possível que essa pessoa nessa idade tem esse conhecimento. Nessa idade eu ainda estava assim, divagando. Tem um rapazinho que eu vi outro dia, sei lá, o menino não deve ter 20 anos, falando sobre um monte de coisa, explicando as teorias, explicando isso. Eu falo assim, pô, fantástico, uma pessoa que está procurando se melhorar e ainda compartilhando o que ele está aprendendo com outras pessoas. Isso é louvável ao extremo. Mas hoje em dia, em zilhões, a grande maioria está perdida no que está fazendo. Porque neurologicamente o cérebro não está amadurecido. Então, precisa, enquanto não se tem maturidade, ter quem está guiando. E dá, sei lá, dos anos 90 para cá, quem guiou essas pessoas, que hoje em dia já são adultos, foi a televisão, foi programas infantis, que nem eram tão infantis assim, nem eram apresentados por pessoas que deveriam estar falando para criança, foram educados pela televisão, pelos seriados, né? E a televisão tinha são 3 canais, e um daqueles 3 ali estava educando aquelas crianças. E hoje, a gente não sabe quem está educando essas crianças. Quando surgiu a internet, eu lembro que eu entrei em êxtase, eu olhava e falava assim, caramba, eu posso entrar em tanta biblioteca, eu posso ver tanto livro, tanta coisa. Eu fiquei em êxtase com isso. Mas teve uma galera que falou, nossa, agora a gente pode ver pornografia. A gente pode ver o que antes não conseguia ver nas revistas ali, era mal e mal, agora a gente vê aqui, livre, vontade. Os programas mais idiocratas mesmo, que não acrescenta nada. E as crianças, os adolescentes, não estão amadurecendo mais o córtex pré-frontal. E assim, já estão nascendo assim, porque quando você começa a estudar, eu comecei a estudar TDAH há muitos anos atrás, na literatura não tinha nada sobre. Depois, os estudos já do início dos anos 2000 é que o TDAH era caracterizado por uma imaturidade do córtex pré-frontal. Os estudos avançaram e mostraram que o ser humano típico, o homem, amadurece o córtex pré-frontal, digamos assim, uma maturidade total por volta dos 30 anos. O TDAH eu tenho até medo de saber com quantos anos vai ser. Mas vamos comparar ali. Um adulto de 20 anos que tem um TDAH comprovado e elevado, ele tem um amadurecimento de 12 anos. Então ainda tem reações muito infantis, embora esteja num corpo maduro, já teoricamente já deveria ser adulto, o cérebro não acompanha isso, ainda é infantil, tem desejos infantis, então acaba assistindo e se contaminando com muito conteúdo que não acrescenta nada. Quando colocaram a maturidade com 21 anos, naquela época, as pessoas realmente, o cérebro amadurecia mais cedo. Hoje em dia está cada vez mais tardio o amadurecimento cerebral. Então as pessoas são extremamente influenciadas pelo que estão vendo, que estão ouvindo.
E eu não me coloco além disso. Eu sempre percebi isso, que eu me influenciava muito. Então, eu procurava sempre me cercar de pessoas que estavam pensando em coisas produtivas, em melhorar o mundo, em melhorar. Assim, meu sonho de criança era descobrir a cura para as doenças, era mudar a humanidade, era descobrir alguma coisa que fizesse as pessoas serem melhores, que fizesse o mundo um lugar melhor. E eu busco isso todos os dias. Eu não sabia como. Eu falei assim, vou fazer com o que eu tenho, passando todo o conhecimento que eu adquiro, que eu adquiri ao longo da minha vida e que está sendo refinado a cada dia. Cada dia eu aprendo uma coisinha nova. E eu percebi como eu estava me limitando, achando que eu já conhecia tudo. É a história do salto, né? Você fica naquela sua bolinha um tempão. O dia que você consegue romper aquela bolinha, aí você expande. Eu acho que eu estava num espaço em que eu olhava para minha bolha e falava assim, não aparece mais nada diferente, de novo. Tudo velho, tudo igual. Quanto mais eu leio, mais estudo, eu vejo que ninguém disse nada de diferente. Você vai pegar lá um Platão e você vê que a galera aqui não está falando nada de diferente. Que é o cara mais sábio que Diógenes? Quanto tempo o cara viveu? Se você pegar tudo que o cara falou hoje, o cara ia ser rei. Então você fala, caramba. Aí eu fico olhando e falo assim, não tem mais nada para você aprender, para você olhar. Ninguém está falando mais nada novo. De repente eu percebo que não, eu que não estava me permitindo ver que tem coisa acontecendo, muita coisa nova. É como se chegou um momento, acho que na humanidade, e as inteligências artificiais estão assim, acho que foi o ponto de virada, foi essas inteligências. Porque muita informação era retida. E hoje, se você tiver, sabe, o discernimento de sentar com a inteligência e começar. Claro que elas ainda alucinam muito, tá? Eu estava pensando sobre isso, falei, caramba, elas alucinam pra caramba. Você vê isso nítido nas imagens. Você entra nas inteligências que fazem imagens, manda ela fazer uma pessoa, ela faz a pessoa com 3 braços, com uns 8 dedos. É uma coisa assim, incrível. Aí você morre de rir, você fala, cara, elas ainda alucinam. E elas ainda alucinam com informações. Mas hoje você consegue ter uma conversa com as inteligências que elas vão acessar, tanto é que hoje as inteligências elas estão dando as fontes, antes elas não davam. Por exemplo, o Gemini hoje ele te dá a fonte de onde ele tirou aquilo. Então você consegue ir lá e conferir. Ele pegou de um site, porque assim fala assim, não, no início a pessoa fala, eu vi isso na internet, então é verdade. Ah, nem tudo que você vê na internet é verdade. A pessoa, tanto é que a gente brinca, né? Tá surgindo, os terraplanistas estão voltando. E tá aí, tá na internet. Então eu posso colocar qualquer coisa na internet e dizer que é verdade. Eu posso criar hoje um site, inclusive eu estava estudando técnicas de você viralizar em algumas plataformas, cria 10 blogs e começa a falar de você mesmo. O Google vai começar a te ranquear, porque está sendo falado. Isso não quer dizer que é verdade, caramba. E as pessoas estão comprando as verdades aí que estão sendo plantadas há milênios. Hoje eu estava falando sobre isso, eu falei, cara, quantos anos atrás, não sei se as pessoas aqui lembram, mas eu lembro nitidamente quando surgiu margarina. Faz bem pro coração. O marketing da margarina, né? Que a margarina surgiu, acho que eu não tinha nascido não, lá na guerra que eles precisavam carregar gordura, e aí criaram a margarina, que era uma gordura que não estragava, podiam transportar para usar para as tropas. Aí quando foi, que década de 90, 80, margarina Becel, Doriana, delícia cremosa. Uma beleza pro seu colesterol, você vai ser saudável, você tem que comer margarina. Gente, que mentira. Nunca infartaram tanto. Outro dia, esses dias, semana passada, eu estava vendo um estudo falando assim, por que que o francês quase não tem obesidade, nem infarto, essas coisas? Eles não comem gordura vegetal. Nenhuma. Eles comem manteiga, banha de porco. É biocompatível, gente. Isso é lógica. Mas ninguém parou para pensar que você comer margarina é saudável. Não é. Pega um pote de margarina, bota ali no tempo, você vai ver que não pousa uma mosca. Nenhum bichinho vai chegar lá para comer aquela porcaria. Faz mal, é ruim. E as pessoas passam no pão. Olha, você come num restaurante, você não tem ideia de como é feita a comida. Eles usam gordura vegetal hidrogenada. O McDonald's, a batata é sequinha. A gordura vegetal hidrogenada ela é uma pasta branca que quando esquenta ela fica líquida. E o ponto de fervura dela é muito elevado, então ela demora mais tempo para queimar, digamos assim. Então, eles botam nas fritadeiras a gordura, ela dura 15 dias às vezes, fritando a sua batata ali.
Aí você fala assim, nossa, a batata do McDonald's é tão sequinha. É gordura vegetal hidrogenada. Quando ela esfria, ela volta a ser a pasta branca. Então ela é sequinha. Nossa, que belezinha, não, é sequinha. Aquilo é uma porcaria. Tá fazendo mal pra caramba. As crianças, adolescentes hoje estão tendo esteatose hepática, que é gordura no fígado em grau elevado, porque isso não é eliminado pelo corpo. Acumula nos órgãos e as pessoas estão comendo. Isso são ideias que são plantadas e as pessoas começam a comprar como verdade. A alimentação saudável é vegana, é o vegetariano, ele consegue fazer músculo. Nossa, todo mundo comprou isso. Começaram a ficar fracos, os corpos começaram a ficar fracos. Corpo mente fraco, eu consigo enfiar qualquer porcaria aí dentro. Estava vendo esses dias um vídeo da pessoa falando sobre os métodos, né, de dominação psicológica. Não vou lembrar de tudo que a pessoa falou, mas eu já estudei sobre isso. Privação do sono, você deixar a pessoa sem se alimentar direito, a pessoa começa a ficar fraca, privação de sono, de alimentação, das necessidades básicas. Você começa a, depois de um tempo, o que você falar para a pessoa, ela acredita que é verdade. A gente está vivendo isso agora, o tempo inteiro. O que falam, a gente acha que é verdade. É vídeo no YouTube, no TikTok, no Instagram, em todo canto falando. A vitamina tal é bom, come isso. Aí todo mundo come. Ah, o suplemento tal é bom para isso. Todo mundo come. Todo mundo compra. Outro dia, isso até funciona, tá? Eu vou até falar. Tem um suplemento chamado Naucisteína, gosto desse, que é fantástico, porque ele limpa os seios da face. Então, ele diminui inflamações no crânio. Te deixa pensar com muito mais clareza, porque se tira a inflamação, se você tem inflamação no crânio, você tem dor de cabeça, não raciocina direito. Então, te ajuda a estudar, realmente. Eu vi, aí fui procurar, não achei em lugar nenhum. Quando eu achei, eu comprei, tomei, realmente, melhorou demais. Limpou meu nariz, até precisando tomar de novo. Mas limpou o nariz, eu comecei a raciocinar melhor, foi uma beleza. Fui procurar de novo, o cara disse, olha, a gente já até pediu, porque tá acabando, do jeito que chega, acaba, tá todo mundo comprando. Então ninguém estuda marketing e percebe que isso é estudado, isso é neuromarketing, as pessoas estudam para fazer isso. Então, se você não estudar, você não tiver, o discernimento de olhar para as coisas que estão dizendo e raciocinar, você vai estar comprando qualquer aí o tempo inteiro. E vai estar vivendo isso, igual robô. Tá lá, repete. É assim que tem que fazer. Isso aqui que é bom, isso aqui que é saudável, isso faz assim, faz assado. E como eu falei agora no início da conversa, eu tive a graça de ser criada pelo meu avô, que era uma pessoa além do tempo dele. Eu lembro que quando começou a onda de Cooper, poucos vão lembrar, mas teve uma época que diziam que fazia bem pro coração comer margarina e sair correndo. Aí o povo todo lá fazendo Cooper, correndo, virou moda aqueles tênis. Eu acho que foi a Nike que lançou isso para vender aqueles tênis de corrida dela. É verdade, acabei de lembrar disso. Foi aquela, no marketing, tem essa, você lança a necessidade, você cria a necessidade, depois você lança o produto. Vende igual água. Não começou aquela, né? Just eat, apenas faça, corra, é saudável, você tem que ter uma vida saudável. E aí associaram, né, o, o check ali da Nike a pessoas de alta performance, a pessoa saudável e tal, e que você tem que correr. Galera começou a comprar tênis de corrida e começou a correr. E eu lembro que um dia eu tava, ainda acho que eu era criança, adolescente, olhei pro meu avô e falei assim, vô, o senhor não vai correr, não? O senhor fica em casa, às vezes tá meio sedentário. Meu avô não era sedentário, coisa nenhuma. Eu perturbando ele, porque ele pegava o carro, dirigia Brasília, Mato Grosso, em um dia, na época, assim, ele sozinho dirigindo, e as estradas não eram estradas muito boas. Ele acordava aqui, dizia, vou almoçar em Uberlândia, ele ia para Uberlândia. Eu nunca vi meu avô deitado durante o dia, só o cochilo que ele tirava depois do almoço. Aí eu perturbando ele, eu falei, vô, você não vai começar a correr, porque eu quero que o senhor viva muito, que o senhor fique saudável. Ele olhou para minha cara e falou assim, não vou. Os meus amigos da minha idade que começaram estão tudo infartando. Eu que não vou entrar nessa onda. Dito e feito, nunca morreu tanta gente fazendo esses Cooper. Porque as pessoas não tinham preparo, sedentárias, nunca foram atletas, pegaram, botaram o tênis da Nike e saíram correndo. Você é atleta do dia para noite, isso é ótimo. Tá, Cooper. Deu certo? Não. Vendeu tênis? Vendeu muito. Alguém ficou rico com isso. Então, você cria a necessidade, o desejo, a dor, depois você vende o produto.
As pessoas precisam ser saudáveis, elas estão morrendo porque não fazem exercício. Você tem que praticar corrida, runway, vamos lá, vamos correr, vamos viver uma vida saudável, vamos isso, vamos aquilo, e depois eu venho com um tênis fantástico, é o tênis dos atletas, é o tênis que vai te deixar com o porte físico daquela pessoa. Aí o povo vai todo lá e compra. Sabe que ninguém percebe isso? Que a gente é usado mesmo. E por esse processo da imaturidade cerebral, é interessante que a gente vê, né, a juventude, os jovens, o adolescente, ele tem aquele idealismo de que ele vai mudar o mundo, que ele é incompreendido, que todas aquelas coisas. E hoje a gente está vendo isso perdurar por mais tempo, mas não o desejo de fazer, só a rebeldia que está perdurando. As pessoas não querem pagar o preço, não querem fazer e acham que tudo vai cair no colo de mão beijada. Não vai. O mundo não está nem aí para você, está aí para você. E eu vou encerrar essa live, que eu sei assim que eu quando começo a falar, eu não paro. Se as pessoas que assistiram, eu tô vendo que tem 3 pessoas assistindo, é o que aparece para mim aqui agora, porque eu acho que já tem mais de hora que eu tô falando. Comenta aqui se você tá gostando e comenta um assunto. Eu quero filosofar, trazer a minha visão de mundo aqui para vocês, aqui para que eu possa me ouvir também, que eu adoro falar. Então, agradeço. Aí, tem carinhas agradecendo. Olha, 4 sorrisinhos. Então, agradeço. Eu sei que tem pessoa aqui que já está ouvindo há um tempão. E eu vou continuar falando, vocês vão ter que me ouvir. Mas acho que ninguém tem que me ouvir aqui, porque aqui é muito fácil. Só faz assim, ó, e passa pro próximo, passa pro próximo, passa pro próximo. Assim, pode ser que eu nem apareça mais para você. Não sei que você comece a me seguir. E eu não sei se aqui tem sininho, notificação, como é que você faz para acompanhar quando eu entrar com live. Mas vai ser uma felicidade poder estar aqui trocando ideia, falando o que eu sinto, a minha experiência de vida, o que eu vivencio com vocês. Então, gratidão e até a próxima, que será em breve.